Tá, eu recebi aqui uma pergunta dizendo o seguinte: investir em debêntures é a mesma coisa do que correr o risco com uma empresa sem ser sócio dela. Já começa com um argumento aqui errado que a gente precisa combater, que é o seguinte: quando você pega ali a estrutura de um demonstrativo de resultados da empresa, que basicamente você vai ver quanto que a empresa gera de resultado, quanto que ela tem de custo, de despesas, você vai ver que depois de pagar os custos que ela tem ali dentro daquele ano fiscal, depois de pagar as despesas, ela paga ali as suas dívidas, né? E depois o que sobra, ela pode ou não fazer de distribuição para os investidores, né? Até quando uma empresa quebra, a massa falida primeiro vai para quem ela deve, depois, se sobrar alguma coisa, vai para quem é dono daquele negócio, né? Então, muitas vezes, principalmente no Brasil, em que a mortalidade de empresas é bastante elevada, né? Talvez seja melhor você ter renda fixa, uma debênture incentivada, do que ter participação acionária naquela empresa, né? Em um negócio, de repente, ruim. Então, é melhor, porque você vai ter uma taxa de juros mais alta e, de repente, se a empresa tiver em dificuldades financeiras, você recebe antes do que o próprio sócio. Então, isso já é, por si só, uma grande vantagem. Então não é correr exatamente o risco da empresa sem ser sócio dela, né? Pelo contrário, você deu dinheiro na mão daquele sócio, ele vai te pagar mais taxa de juros do que você teria no banco, e se ele não tiver capacidade de te pagar, quando você executar ele ali judicialmente, você recebe garantias, eventualmente se aquela debênture tiver uma garantia real, você recebe aquela garantia, né, em troca, e depois o sócio que se vire, né, com o que sobrar. Claro, né, ninguém quer passar por isso, ninguém quer ir atrás, ter que ir na justiça para receber esse recurso, tem o custo de oportunidade nesse período, o tempo que você vai demorar para receber, mas estou combatendo aqui esse argumento, não é a mesma coisa do que você ser sócio da empresa, tá? É um argumento bem distinto, então vale a pena você investir em debêntures se você conseguir fazer a lição de casa minimamente, de saber se dentro daquele período que você tem a receber, né, esse rendimento, esses juros da empresa, a empresa vai ter capacidade de pagar. Se você conseguir fazer essa análise minimamente, melhor ainda, porque aí você ganha uma boa taxa de juros e não corre o risco da empresa. A empresa, de repente, o mercado dela pode estar afundando e você tirar ali os seus 16% ao ano. E vale a pena investir diretamente em uma debênture incentivada ou através de um fundo de investimento. Tem hoje em dia, inclusive, tem os ETFs de debêntures incentivadas, né, que você compra ali como se fosse uma ação, e lá dentro, né, daquele patrimônio, né, daquele fundo de investimento, né, negociado em bolsa, você tem uma pulverização de alocação em várias debêntures incentivadas, né? Acho que são dois tipos distintos de investimento. Quando você escolhe individualmente, você escolhe aquela empresa que você vai fazer o investimento, você sabe quando que você vai receber, tem um vencimento ali demarcado para aquele título. De repente, você pode escolher um que pague cupons semestrais, bimestrais, anuais, você já sabe um fluxo de caixa que aquela debênture pode te pagar e sabe quanto que você vai ter de retorno lá na frente. 16% ao ano, 14% ao ano, IPCA mais 5%, IPCA mais 10%. Então você já está contratado, né? Você já sabe qual que vai ser aquele seu resultado do começo ao fim, né? E você talvez não tenha esse objetivo de vender no meio do caminho, ainda que hoje em dia já tenha mais liquidez para fazer isso, né? Quando você investe por um fundo, a minha mentalidade como investidor já é um pouco distinta. Como você está pulverizando em vários títulos, você vai ter ali basicamente uma taxa média de vencimento daqueles títulos. Isso vai fazer com que você saiba qual que é a sensibilidade dessas debêntures, o preço delas em relação à taxa de juros, né, o que a gente chama de duration. Se a taxa de juros sobe, quanto que cai o preço dessas debêntures? Se a taxa de juros cai, quanto que sobe o preço dessas debêntures? Então é quase que uma ação, né? Você está basicamente comprando e vendendo ali títulos públicos de longo prazo, né? Então muda um pouco o seu racional de investimentos. Quando você investe diretamente, investe através de um ETF de debêntures incentivadas ou através de um fundo de investimentos. Acho que são produtos distintos. E aí você tem que entender, eu sou um especulador, eu estou apostando que a taxa de juros vai cair, vai para um ETF de debêntures incentivadas, né? Ou, claro, tem características e características de ETFs. Tem alguns que vão pagando ali para você prêmios recorrentes, né, trimestralmente, mensalmente, e aí vai ter já essa característica um pouco distinta,
Mas a debênture, quando você compra individualmente, é muito parecido com um título de renda fixa convencional, né? A diferença é para quem você está emprestando. Tá? É basicamente essa a diferença.